Marcos 11, a fé verdadeira que move as montanhas. Agora a entrada triunfal de Jesus. Jesus agora mostra em Jerusalém que ele é o Messias. Nas últimas horas da vida, nós vamos ver nos últimos capítulos que é a última semana da vida de Cristo. Agora, neste capítulo, é feito no Dia dos Ramos, na entrada de Jesus, no Dia dos Ramos. 2,5 milhões de peregrinos vieram festejar a festa de Páscoa que celebrou a libertação do Egito. Vamos ler, eu vou ler versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. E Jesus ficou numa aldeia fora de Jerusalém, porque não havia espaço para ficar no centro da cidade. Então ele permaneceu fora numa aldeia. E vamos ler em versículo 2 que ele ficou em versículo 1, ficou em Betfagé, perto de Betânia, que significa casa dos figos imaduros, que é significativo nesta passagem do resposta ou falta de fé dos fariseus. Eles tinham fé, mas não era uma fé verdadeira. Hoje nós podemos ver muitas pessoas que têm fé na sua religião, mas não é uma fé verdadeira. E versículo 2 ou 3, ele diz aos 2 discípulos: vão ao povoado que está adiante de vocês, logo que entraram, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desmararam-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Para a autoridade de Jesus como Messias, Senhor, o nome dele, Deus, Adonai. Também é importante, Jesus nunca roubou ninguém. Então ele diz: devolve. Depois os discípulos vão devolver o jumentinho. Logo devolverá. E versículo 4 adiante, eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desmaravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desmarando esse jumentinho? Os discípulos responderam que Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. E este foi um cumprimento de uma profecia que se encontra em Zacarias, que falou da vinda do Messias, e incrível o pormenor que está escrito aqui nesta profecia sobre Messias. Eu vou citar 9 Zacarias. Alegra-se muito, cidade de Sião, exalte Jerusalém, eis que o seu rei, Messias, vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria do jumenta. Então, foi um cumprimento desta profecia. Jesus não entrou num cavalo com espada e exército, com força, com golpe. Ele não entrou como militar, ele veio humilde. Então ele vem humilde aos nossos corações. Ele não força ninguém para seguir a ele.
Jesus não veio ao mundo para travar guerra, mas pelo contrário, para trazer paz. Paz entre homem e Deus e paz entre os homens. Este é um contraste com muitos religiosos no passado que entraram em guerra por causa das religiões, e também em contraste com Mohammed, que matou milhares de pessoas que não quiseram seguir a religião dele. Seguindo a escritora, muitos estenderam, versículo 8, seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. De certa forma, Jesus encontrou fé, mas não foi a fé naquilo que foi o propósito principal pelo qual ele veio. Diz: bendito o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nos alturas. Hosana quer dizer livre-nos. E os judeus estavam à espera de uma Messias que ia lhes libertar do ditador dos romanos. E eles creem que ele estabeleça o reino de Israel novamente. E eles eram desesperados de libertação. Versículo 11, aliás. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus entrou no templo e ele observou os cambistas de dinheiro, viu a desgraça da religião, os ladrões, a falta de fé verdadeira, uma falsa fé. Ele voltou para Betânia, talvez para ficar na casa dos amigos, Maria, Marta e Lázaro. Ou se não ficasse lá em casa delas, ele ficou numa tenda, tipo tenda com ramos nos montes, fora de uma casa. Versículo 12 diz: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. É um pouco complicado entender isto. O facto realmente era que a figueira, no tempo de primavera, produziu pequenos frutos. Eram sinais de uma colheita mais tarde no verão. Então, ele só encontrou pequenos, e a maior parte do figueiredo é composto das folhas. E alguns crentes também são assim. Eles têm folhas cheias de show, muita atividade nas igrejas, cultos que são semelhantes à discoteca. É uma falta de respeito. Isto não quer dizer que não podia ser alegria por estar em Jesus, não. Mas muitas vezes é uma cópia dentro das igrejas das coisas mundanas. Jesus queria encontrar frutos de justiça e arrependimento. Ele não encontrou a fé verdadeira de parte dos fariseus, os escribas, os religiosos. Ele não encontrou a fé verdadeira. Então ele maldiçou a figueira. Versículo porque ele diz: a próxima não encontrou nada, não ser folhas.
versículo 14. Então ele diz, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Então era um símbolo, um exemplo de falta de fé, o fruto em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, versículo 15, Jesus entrou no templo, ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiu que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Existiam 3 coisas más nesta situação do templo. Os campistas trocaram o dinheiro de moeda nacional para o shekel, para que os peregrinos pudessem pagar impostos do templo. Então, quando cambiaram o dinheiro, eles fizeram muito lucro. Também eles venderam animais delas, de maneira que nenhum peregrino pôde trazer os seus próprios animais. Então, tinha de comprar animais, por exemplo, pombas, cordeiros, em um valor muito mais alto. Então Jesus viu a ganância dos religiosos em Jerusalém. Ele diz que o templo era um covil de ladrões em lugar de um lugar de negócio, em vez de lugar de oração. E ele viu que muitas pessoas passaram pelas atras do templo com seus fardos, fizeram um atalho, e é importante aqui que as nossas igrejas sejam livres de ganância e de desonestidade e livres de práticas mundanas. E só com comparação com a padrão bíblica, apostólica, é que nós podemos ver se a nossa fé é verdadeira. Versículo 18, os religiosos não ficaram nada contentes com isto. Versículo 18, os chefes dos sacerdotes e os mestres de lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhado com seu ensino. Então começou uma conspiração contra ele e começou as rodas, por assim dizer, para matar Jesus. Versículo 19, a cair de tarde, eles saíram da cidade, ficaram mais uma vez fora de Jerusalém. Versículo 20, de manhã, ao passaram, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creem que já o receberam, e assim lhes suscitará. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoa os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então Jesus expulsou os cambistas, tirou todos os ladrões no centro do templo. Isto foi a expressão, lançar montanha
no mar, foi uma expressão conhecida para uma dificuldade. A montanha representa uma dificuldade. E se nós lemos rapidamente, sem pensar nestas palavras, nós vamos ter a impressão errada. Parece que Deus está a dizer, só com suas palavras podemos livrar-nos de azar, de sofrimento, de doença, de pobreza, de falta de sucesso, porque parece, se nós dizemos à montanha, vai embora, vai para o mar, ele vai. Por ler isto sem consultar outro ensino, alguns crentes acham que eles podem declarar que novos portos sejam abertos, que eles vão ter sucesso, vão ter prosperidade, vão ter saúde, está garantido por declarar as palavras. Mas todos sabemos que Deus pode fazer tudo, mas qual é a vontade dele num determinado momento? Essa é a questão. 1 João 5,14 explica melhor sobre oração e fé. E é evidente, talvez não é evidente para alguns, mas não, biblicamente é evidente que não podemos pedir qualquer coisa em espera que Deus faça. Isto não é realístico, não é bíblica. 1 João 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Então, oração tem de ser dentro da vontade de Deus. Existem 4 condições para o sucesso em oração. Nós temos, Jesus falou de fé, tirar a montanha, mandar para o mar, tudo que nós pedimos será feito, mas existem condições. Primeiro, devemos ver se existe uma promessa de algo na Bíblia. Não existe no Novo Testamento uma promessa de sucesso ou de prosperidade ou de livramento do sofrimento. Não existe. Mas existe sim um desejo para que Deus salve todos. Então podemos seguramente orar, Deus salva X, salva meu irmão, salva X, seja feita a tua vontade. Estamos seguros quando nossa oração está baseada numa promessa na Bíblia. Número 2, devemos chegar em oração de plena convicção que é a vontade de Deus agora. Nós precisamos de buscar Deus intensamente para saber se uma dificuldade é uma montanha sobre a qual eu posso dizer, vai ao mar, seja removido agora. Eu posso fazer uma oração, seja removido, mas se eu não tiver fé verdadeira, uma convicção, não vai acontecer. Então, passa tempo em oração para saber se isto está dentro da vontade de Deus. E tu vais saber no seu coração, por exemplo, é um exemplo, que quando Deus fala que Ele vai te curar, Ele vai falar no seu coração, Ele mesmo cura. Eu creio que nem sempre é preciso uma palavra para ter certeza de cura, mas na minha experiência já aconteceu uma cura milagrosa de muito dor, de maneira que não podia andar, quando Deus falou comigo.
quando eu busquei a face de Deus. Ele disse-me, tu vais ser curado. E assim foi. A terceira coisa, verifica se tens a fé verdadeira, inspirado pelo Espírito, ou só existe um desejo. Vamos imaginar que tu tens problemas no trabalho e tu pensa, são montanhas, mas cuidado com isto, porque pode ser que Deus proporcione dificuldades, ou permite dificuldades para lapidar a tua vida. Às vezes as dificuldades são fruto da sua rebelião, são fruto daquilo que você jurou. Então, nós precisamos de saber qual é a inspiração do Espírito Santo. No quarto lugar, perdoa as ofensas dos outros, para que não haja ressentimento, para que não haja uma barreira entre você e Deus no seu coração. Deus diz que em Isaías, Ele não pode ouvir as nossas orações enquanto nós não confessamos os nossos pecados. O pecado faz uma barreira entre nós e Deus. O que é mais seguro é apostar nesta verdade que se encontra em Mateus 6:33, sobre a vontade de Deus. Muitas vezes isto funciona melhor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus promete prover as suas necessidades, Ele promete guardar de ti, Ele promete ser o seu Senhor enquanto tu buscas Deus no primeiro lugar e és fiel com as suas finanças. Então, oração não é tão fácil assim, e fé. Busca Deus para ver se a tua fé é verdadeira e não inventado, cheio de promessas falsas e desejos que todos temos. Todos temos desejos, mas esses não são. Nós precisamos saber se elas são, no momento, aquilo que Jesus quer tirar de nós. Há alguma coisa que Deus quer tirar de nós. Na última parte do capítulo 11, a autoridade de Jesus é questionado. E pode ler isto, versículos 27 a 33 em casa. Então, a fé verdadeira tem a ver com fruto, receptividade, conhecimento de Deus, dedicação à oração e o conhecimento da palavra de Deus e o impulso do Espírito Santo no seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.